Daniel aqui da BSearch para falar sobre configurações de classe no Next.js. Bem, esse aqui é mais um vídeo sobre a continuação do conceito que nós estamos falando aí do sistema de classe do Next.js. Então a gente já está, acho que no terceiro ou quarto vídeo aqui, e depois você pode navegar aí na página do nosso canal e conseguir ver os vídeos que a gente já fez até agora para compreender o quão importante é você saber quais são os tipos de configuração que você pode colocar numa classe com Next.js. Praticamente eu vou separar aqui hoje 3 modelos para a gente poder conversar. O primeiro modelo é o config, é o padrão. Inclusive, há 2 vídeos atrás eu já tinha colocado o exemplo do developer e do front-end developer com herança, mostrando algumas funcionalidades da classe, e eu dei lá uma pincelada sobre configuração, mas bem superficial. Então esse vídeo aqui é para cobrir assim, o que ficou, a lacuna que ficou faltando naquele vídeo, e a gente vai falar. Então o primeiro tópico, que eu acho que é o mais interessante aqui para você compreender, é o config que você tem aqui numa classe. Esse config, o que você vai fazer com ele, tá? Basicamente é o seguinte, você vai ver no futuro que as classes têm configurações, por exemplo, uma window, um panel, um text field e por aí vai. Você vai ter maneiras de você configurar, e essa aqui é o que eu vou ensinar, a mais básica de todas. Basicamente aqui no exemplo, se você acessar a documentação do Next.js, lembrando aqui, você digita aí Next.js, o Sencha Docs aí no Google, você vai chegar nessa página aqui. E aí, de acordo com a versão, você vai sempre tentar acompanhar pela última versão. Hoje eu estou gravando com a 7.4, mas você pode no futuro aí ter a 7.5 e por aí vai. O que a gente vai ver aqui nessa configuração de classe? Basicamente é o seguinte, você tem um exemplo de configuração onde ele passa 3 atributos aqui, name, age e gender. Com isso, basicamente o que ele está falando aqui, ele vai criar os métodos automaticamente para você, o getAge, setAge, getGender, setGender e o getName, setName. Essas propriedades, esses métodos vão ser automáticos para você poder manipular os valores, mas ele tem uma funcionalidade extra, que é o seguinte, quando você começa a implementar esse tipo de funcionalidade, ele vai chamar o método apply e o método update para cada configuração que você criar aqui na sua classe. Isso aqui é legal porque você consegue criar uma espécie de proteção ou validação para que o valor que vai ser colocado naquele atributo seja um valor válido. Então você vai poder colocar a sua lógica para identificar esse item como um item válido. E o update é um método para você considerar que a configuração foi alterada com sucesso. Então você vai fazer uma ação pós-alteração. E aí você pode notificar um evento, enfim, tem N coisas que você pode fazer aqui, mas eu vou mostrar isso aqui no exemplo com ação. Vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Eu já deixei código-fonte pronto para vocês. Vocês sabem disso, né? A gente grava aqui para valorizar o meu e o tempo de vocês, principalmente. Eu vou começar a colocar algumas coisas aqui no código que eu já deixei pronto no meu roteiro aqui. E aí a gente vai falar o que agora aqui? Vamos lá. Eu vou colocar aqui numa paulada só, olha só, todos esses itens aqui, tá? Vou dar um zoom extra aqui para você poder acompanhar comigo. Apply name e update name. Para que é isso? É para você poder aplicar um nome e você vai poder criar sua regra. No caso aqui eu criei uma regra aqui, não pode ser nem vazio e também o valor não pode ser menor do que 4 caracteres. E aí eu vou dar um throw error. Você poderia colocar um console.warning, que é muito comum no Next.js. A lógica é você que vai fazer. Se você quer que a sua aplicação quebre ou continue funcionando, porque você pode devolver, por exemplo, o valor padrão, que seria, no caso aqui, o old value, que ele
ele traz para você aqui no momento da alteração do atributo. E você tem o método update name, que é o método que vai acabar acontecendo depois, quando essa validação passar. Agora no apply age, a mesma coisa, só que agora aqui eu falei que o meu desenvolvedor ele não pode ser menor do que 12, não pode ter menor que 12 anos de idade aqui. Lógico, é um exemplo. E aqui o método com sucesso, vou até corrigir essa linha em branco aqui, que eu não gosto de trabalhar com linhas em branco. E são os 2 pontos aqui que já estão nessa classe e já estão funcionando. Vamos ver na prática isso, porque eu gosto de mostrar na prática. Vamos para o nosso console. E eu já deixei aqui, inclusive, um dev pronto aqui, um front-end. E olha lá, que legal. Ele já colocou o nome e a idade do desenvolvedor aqui. Ele já coloca um novo nome, inclusive falou que foi feita uma alteração na idade. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, eu vou mudar a idade do meu dev de 17 para 19. Então ele fala, olha, tem uma nova idade de 19 para 17, de 17 para 19, desculpa, e aí depois já tem o evento logo em seguida do sucesso da alteração acontecendo aqui. Para que você vai usar isso? Vai usar isso para realmente proteger o funcionamento do teu componente, para você saber que você tem a garantia que só vai entrar um valor que satisfaz a sua lógica aí. Agora aqui, o que eu vou fazer? Eu ia para o código fonte, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar 11, para a gente propositalmente aqui, né? Então a gente vai causar um erro. Então ele vai colocar a mensagem de erro, que é a mensagem que nós programamos para essa validação. Vou colocar 13 aqui. Muito bem. De 13, 19 foi para 13. E ele está notificando que foi feito com sucesso. Tá? Então, essa lógica do update, ela é mais para, sei lá, se você quiser fazer uma chamada, Ajax, disparar um outro evento, enfim, aí a lógica é você que vai ver o que você faz com o sucesso dessa operação. Você pode até mexer, inclusive, no componente visual. Enfim, é isso que você vai acabar decidindo aqui. Então, esse aqui é um modelo que eu vou fazer a mesma coisa com o name aqui agora. Tá? Eu coloquei o name 13. Deixa eu colocar aqui o name para... Vou mudar o nome aqui. Bernardo. Então, agora eu vou voltar para Felipe. Então, new name Felipe, old name Bernardo, e por aí vai. Ele vai trocando. Ele não está fazendo um update aqui do nome. E eu acredito que esse update aqui do nome, ele não está fazendo. Deixa eu só conferir aqui. Eu vou quebrar essa linha aqui. Vamos carregar a aplicação de novo aqui. Mesmo assim, ele já não está funcionando, porque provavelmente, ó, o que ele está fazendo? Se eu vier aqui na linha 39, vamos ver quem que é a linha 39, tá vendo aqui, ó? Ele não está conseguindo escrever. Ah, já sei. O problema é esse cifrão meu aqui, que eu acabei largando errado aqui nas minhas colas do meu roteiro. Acontece. Isso aí. Vamos lá. Acho que vai funcionar, né? Não? Por quê? Porque eu acabei colocando uma classe. Vamos voltar à linha anterior aqui. Isso é bom porque a gente vê ao vivo os problemas acontecendo aqui. Vamos ver se a gente consegue... Ah lá. Update. Nome Felipe. Nome velho está undefined porque eu acabei de instanciar o componente. Vamos vir aqui agora. Vou colocar aqui Bernardo. Então, new name Bernardo, old name Felipe. E
o update também está aqui. Então, esse é o modelo de configuração, né, o padrão dos componentes do XJS. É muito comum, você vai encontrar assim, a rodo isso aí nos componentes, e aí você já mais ou menos entendeu a lógica. Então, esse tipo de conteúdo, esse tipo de conhecimento que você vai ter é mais para quando você for pensar em criar os seus próprios componentes. Por exemplo, um grid base para boa parte da sua aplicação, ou grids, né? Você pode ter N modelos de grid que você vai distribuir na sua aplicação. A configuração já é um esquema que você vai ter que dominar para poder fazer esse grid funcionar. Agora, a gente vai falar sobre a configuração, que ela é a cached config. Essa aí é bem legal. E para mostrar ela para vocês, inclusive nesse exemplo aqui, o que eu vou falar? Eu vou falar da classe do Front-End Developer, que é do Developer. Aliás, se você não lembra desse vídeo aqui, é porque você não é inscrito no canal. Então, pô, não sei o que você está fazendo aqui se você não está se inscrevendo no canal e acompanhando a gente. Pô, se inscreve aí, ativa o sininho para acompanhar, porque tá vindo vídeo novo. Vai vir vídeo de uses aqui do sistema de classe e também vai vir mais vídeos aí ainda relacionado à parte do sistema de classe. A gente vai falar um pouquinho mais. Eu acho que, se não me engano, deve ter mais um vídeo de overrides. Se inscreve aí que vale a pena. Voltando aqui. O cached config. O que é o cached config? O cached config é esse tipo de configuração que ela é bem interessante. Eu vou colocar um exemplo aqui. Que é o seguinte. Eu vou colocar... De propósito, eu fiz um objeto bem grande. Tá? Que é um objeto que vai representar a empresa, a companhia B-Search. Tá? Inclusive, são os dados reais aqui, nós aqui de Americana, São Paulo, os nossos links aqui. Inclusive, se você quiser aproveitar e dar uma força pra gente lá no LinkedIn e no nosso Twitter, nós estamos começando agora, então eu ia ficar muito grato se você pudesse ir lá dar uma força nessas páginas aqui. O que a gente está fazendo aqui? Eu coloquei uma companhia, mas eu coloquei ela como cached config. E, junto com isso, eu vou mostrar uma outra coisa para vocês. Eu trouxe uma classe que eu não tinha colocado ela no exemplo de herança lá e na primeira aula prática que a gente tinha falado sobre sistema de classes. E o Backend Developer é a nova classe que a gente vai utilizar nesse exemplo. É só para uma questão bem específica com relação ao cached config. Tá? Então, ela é do Developer, o Front-End Developer tá aqui também, é do Developer, e com isso a gente vai ter ambas as classes herdando o Developer. Vamos ver aqui agora. Vamos criar aqui uma classe. Criamos. E agora eu vou colocar aqui, eu acho que eu já tenho aqui um const backend Matheus. Tá, então eu criei dois desenvolvedores, back-end e o front-end. E aí eu vou explicar para você para que serve o cached config. O cached config eu vou inclusive mostrar na documentação e vocês vão entender a importância dele. Tá? Então é muito bom você vir aqui nessa página do ext.class e ler ela por completo, tá? Porque às vezes pode ser que eu esqueça de falar alguma coisa para você, para tua compreensão. Vamos lá. Vamos ler aqui o cached config. Ele fala o seguinte, que ela é uma configuração que funciona de maneira similar ao config, porém a diferença é que ela é processada uma única primeira instância na primeira classe que for criada. Esse processo, ele guarda um protótipo e aí basicamente é o seguinte, com esse protótipo que ele vai guardar, ele vai usar a mesma referência para todas as classes. Isso você vai economizar memória. Óbvio que você vai deixar num único lugar, ao invés de você ficar no config, você cria N vezes. Você criou 10 classes, são 10 métodos, são instâncias, tudo na memória funcionando. Então você tem um peso disso funcionando. Se você precisa, você sabe por que você está usando esse recurso. Agora, se você tem um recurso que te dá inteligência e evita de você precisar ficar alocando memória tua, você vai usar o cached config. Com o cached config, o que você vai fazer? Vamos lá. Eu vou colocar um negócio aqui de propósito que não vai funcionar, tá? Mas aí só para vocês entenderem. Front-End Developer e Back-End Developer herdam de Developer. Esse cached config está no Developer. Vou mostrar aqui para vocês. Está no Developer. Não vai funcionar. Eu vou explicar por quê.
na teoria, get company, tá? Deveria ser igual ao back-end developer get company. E não vai dar igual. Vai dar falso. Por quê? Porque são dois protótipos de classes diferentes. Então, quando ele fala protótipo lá, cada classe tem o seu protótipo. A gente já falou sobre orientação objeto e orientação a protótipo no primeiro vídeo de sistema de classe aqui. E a gente falou que o XJS usa a parte boa dos dois sistemas. E aqui no caso, o que está acontecendo? O back-end ele tem o próprio sistema de classe e o front-end tem o próprio sistema de classe dele, aliás, o próprio protótipo, né? Vamos ver agora o front-end, o seguinte, .getCompany. Ó que legal. Quando eu abrir o objeto aqui, ele vai mostrar o quê? Ó, protótipo, protótipo, protótipo. Tudo protótipo. Se eu vier aqui e colocar no meu desenvolvedor, que eu coloquei aqui eu vou até fazer um exemplo. Aliás, eu deixei preparado aqui para vocês. Para você aí que tem o tempo curto, eu tenho que passar muito conteúdo em pouco tempo. Eu coloquei deixa eu voltar aqui. Eu coloquei um notebook aqui. Eu estou falando que cada desenvolvedor também tem acesso a um notebook da marca Dell, o modelo está aqui, o sistema operacional está aqui, e eu coloquei junto do config, então não no cache de config, ok? Vou só apagar aqui, que eu não gosto desses alertas do ESLint aqui no meu code. Vamos lá, então de novo, vamos criar aqui back-end, front-end, getCompany. O que vai acabar acontecendo aqui? Então a gente já viu que ele vai mostrar o protótipo de cada configuração. O que a gente vai fazer aqui agora? Vou pegar o get notebook. E não me veio nada. Que novidade é essa para mim, gente? Será que não deu tempo de salvar lá a classe? Às vezes o XJS não dá tempo dele processar entre uma atualização e outra. Vamos de novo aqui. Como eu estou usando o Modern Toolkit, para cada vez que eu salvo qualquer alteração, ele recarrega a aplicação, mas às vezes tem um delay e ou você não carrega o SAS ou você às vezes não carrega até a própria alteração com o JavaScript, tá? Vamos ver aqui. E não está trazendo nada mesmo. Ele tá... Aliás, desculpa, gente. Está no protótipo do objeto. Vamos lá. Backend notebook. E aqui ele vai trazer, só que ele vai trazer o objeto aqui para nós darmos uma olhada, mas pode ver que o acesso é direto. É diferente do acesso do company, ó. O company ele até traz aqui as propriedades, mas é como se cada object eu tenho que ir lá e buscar no meu protótipo. E a gente já comparou front-end com back-end e não tá dando liga, não é igual, não é o mesmo objeto, mas peraí, eu herdo do developer e por que não é igual? Porque ele vai ser igual para uma configuração, vou colocar aqui const back-end developer 2 aqui, ó, vamos lá. Eu vou colocar o Dalton. Eu tô até colocando coisa, tô um spoiler do próximo item que eu vou falar aqui, mas eu vou colocar aqui. Eu vou até separar aqui. Daqui a pouco a gente vai falar do terceiro modo de configuração aqui. Então eu tenho um back-end 2 aqui. E eu quero comparar agora o seguinte, getCompany. E agora sim é igual, ou seja, eu tenho igualdade de objetos para o mesmo... ou seja, ele está consumindo o mesmo objeto na memória. Agora, vamos fazer a prova dos 9 aqui? Falso. Por quê? Porque a minha configuração, ele aloca na memória uma cópia desse objeto para cada um. Isso
é interessante para quando você está entrando já naquele modo ninja de desenvolvimento de componente. E aí uma dica que eu quero dar para você, para estudar melhor como é que funciona os componentes do XJS, é você explorar a própria documentação do XJS. Lá você vai ter classes e mais classes de componentes e você vai entender o porquê que faz sentido, por exemplo, você usar o cached config, porque no cached config você vai entender, por exemplo, como que os componentes conseguem ganhar performance. Eu vou até dar um exemplo aqui, ó. Eu vou acessar aqui a Progress Bar do Modern Toolkit e eu vou abrir aqui o código-fonte clicando nesse View Source. Quando eu clico nesse View Source, olha o que vai acabar acontecendo aqui. Eu vou ver duas configurações que faz todo sentido para esse componente ser uma configuração que pode ser alterada, por exemplo, o texto. É bem tranquilo você ter o desenvolvedor aí querendo colocar N modelos de texto aqui. Pode colocar o percentual do Progress Bar que está andando, ou colocar, por exemplo, se ela é animada ou não. Isso é uma coisa que é comum o desenvolvedor escolher, trocar na aplicação. Já eu tenho aqui o cached config, o quê? A minha classe CSS e minha classe CSS do meu texto, ela praticamente ela vai ser isso, porque dificilmente o desenvolvedor vai querer trocar isso. É algo muito mais difícil do desenvolvedor querer vir aqui trocar no cached config, configurações que estão dentro do cached config, no caso, do que no config. Então você tem que ter essa noção aí, por que é importante você saber usar o cached config. Então acho que eu me fiz entender aí. Se você não entendeu, deixa no comentário alguma dúvida que depois eu vou tentar responder você da melhor forma possível. Vamos lá agora. E agora a gente vai falar então do terceiro modo de configuração dentro de uma classe, que é o Evented Config. Esse Evented Config é bem interessante porque ele basicamente vai falar o seguinte, ele vai falar duas coisas. Ele vai falar que a sua classe ela vai gerar o método get e setter, mas também vai gerar os eventos do before change e o change de cada configuração. Então, uma mão na massa, você não precisa ficar escrevendo código para isso, porque você ganha produtividade com esse tipo de funcionalidade, onde você vai escrever a configuração aqui, ele vai falar a regrinha aqui, ó, before change e o change. Então, no CFG vai entrar exatamente o que você escreveu. Eu tô imaginando que, conforme a gente falou no primeiro vídeo, você vai escrever esse item aqui. Você vai escrever com, por exemplo, uma propriedade com camel case, com a primeira letra minúscula. Então, ele vai ficar, inclusive, tudo minúsculo, tá? Então, vai ficar, por exemplo, no próximo exemplo que a gente vai falar aqui do Evented Config, que é o salary, vai ficar before, salary, change, tudo junto, tudo minúsculo, meio assim, estranho de compreender, mas é isso que ele vai ficar. E também vai ter a mesma coisa aqui para depois que foi alterada. E ele fala que quando você for criar esse tipo de classe customizada, e aí que tem o pulo do gato, esse tipo de classe, quando você precisa herdar o ext.evented, é uma classe que ela já implementa o mixing do fire events, do listener de eventos. Então, você só vai fazer isso aí para ganhar tempo. Eu acho que eu já até deixei pronto lá no meu developer, mas eu vou conferir. Se eu não deixei, eu vou colocar agora. Vamos lá no meu developer. Eu já tinha colocado, ó. Ela estende o evento. Como que a gente vai lidar com isso aqui agora? A gente vai fazer o seguinte. Lá na minha cola, cara. Coisa boa, né? A gente ter a nossa colinha aqui para ganhar tempo. Eu vou vir aqui agora e vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui em cima do meu cache de config, vírgula aqui, o meu salary. E eu coloquei aqui um valor. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou declarar agora o desenvolvedor, mas o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer duas coisas para ficar bem interessante para vocês. Eu, além de colocar o valor do salário, o nosso developer tools aqui, vamos lá.
Vou colocar o Dalton aqui, só que agora eu vou colocar aqui... ficou 2 vírgulas, não tem problema. Eu vou colocar aqui o Dalton aqui. E o que a gente vai fazer com esse salário aqui? A gente vai começar a ouvir eventos, tá? Nós vamos falar mais de eventos aqui na sequência de vídeos, mas basicamente é o seguinte: se você já estiver acostumado com qualquer framework, ou inclusive o próprio JavaScript nativo mesmo, ele já tem lá os seus manipuladores de eventos, né, onde você ouve e você trata o evento, né, para poder dar uma resposta em cima do que está acontecendo. Aqui a gente vai seguir exatamente a regra que ele fala como é que fala? Lá na documentação. Vamos lá, só aqui, ó, dá uma olhada. Ele vai falar do evento de config full, ele vai colocar o before full change e full change. Então, com isso, você vai ter um teste aqui. Só que eu não sou muito fã desses exemplos, porque fica um pouco meio estranho aqui. E uma coisa que ele fala aqui, que é interessante deixar salientar aqui, que você pode tratar aqueles eventos igual você trata outros eventos, eventos canceláveis. Ou seja, você pode falar o seguinte: olha, eu não estou aprovando essa alteração. A diferença disso aqui para o apply do apply config é que você delega essa validação de configuração para uma outra classe ou para um controller. Enfim, você vai delegar essa alteração para outra pessoa validar se pode ou não. Então aqui no caso eu estou declarando a classe e eu já estou ouvindo essa classe, tá? Eu já estou ouvindo os eventos que estão dentro dessa classe aqui, que eu sei que ela vai disparar. São esses dois aqui. Vou dar um enter. Então, ok. E eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar aqui set salary. E eu vou colocar, por exemplo, 3.000, que eu sei que 3.000 não vai passar, porque o mínimo é 5.000. Tá? Tem que ser maior que 4.999. Vou colocar 3.000. Praticamente não vai acontecer nada. Vai acusar ali, ó, esse before aqui, ó, vai acusar esse console.log, mas não vai acontecer nada. Vamos lá. Tá? Vamos mudar esse valor aqui para 9.000. Então ele fala o seguinte: olha, passou aqui e deu o new salary aqui. Então eu já tenho aqui o meu new salary aqui. Isso aqui já foi o que eu falei para vocês, é mais interessante porque é menos código para você escrever, mais produtividade, e te dá toda uma infraestrutura para você fazer uma classe, controlar de cabo a rabo a configuração. Então você tem o cache config, o config, e esse evento de config, que é para controlar configurações mais com evento. Então você já pode se utilizar disso para ter algo mais avançado. Então, basicamente assim, vamos revisar o que a gente falou. A gente falou de config, que é a parte de aplicação de configuração, onde a gente pode colocar regras de validação, identificar o valor antigo e o valor novo. Nós conseguimos também executar um método para quando esse valor foi alterado, que é o update change. A gente falou agora de pouco do cache do config, que é justamente para você ganhar performance na sua aplicação, porque você não aloca tanta memória, você pode instanciar um objeto uma única vez. Só tirar uma última dúvida aí, voltando no exemplo, que eu acho que eu não acabei falando, que eu queria deixar aqui para vocês, é o seguinte. Aliás, no próprio backend 2 mesmo, né, que já tá aqui. O backend 2, ele ganha aquele método setCompany, tá? Então aquele método company o company que eu deixei já pronto, eu até deixei um exemplo aqui para a gente fazer uma alteração. Eu posso alterar o meu valor padrão, tá? Eu posso, não tem problema nenhum. E quando eu altero esse valor padrão, ó, coloquei aqui, backend 2, getCompany, vocês vão ver agora um comportamento diferente, onde os valores já estão declarados direto aqui, não tem nada de apontando pro protótipo da classe. Se eu vier aqui agora, por exemplo, deixa eu colocar aqui um
const backend igual, deixa eu apagar aqui que ficou, const backend igual, eu vou criar o meu desenvolvedor aqui numa outra variável. Se eu colocar aqui agora backend.getCompany, se você está imaginando que quando eu altero um valor de um componente vai alterar do outro, não é isso que vai acontecer, tá? Ele vai manter esse componente como apontando para o protótipo da classe, tá? E o backend 2 com outros valores, tá? Então, é isso que eu lembrei agora, que eu tinha que ter falado lá no cache de config. E é isso que eu queria falar com vocês aqui, sobre configuração na parte de classes do XJS. Espero realmente que você tenha aprendido, que você tenha gostado desse conteúdo. Eu vou pedir para você deixar um like ou dislike para a gente medir a qualidade dos vídeos que nós estamos produzindo. E também vou pedir para você deixar um comentário aí. Fala pra gente se você já sabia disso, se você usa para algum caso avançado. Eu quero muito ter a oportunidade de aprender com você também aí do outro lado. Então fala comigo que eu tô ansioso para saber jeitos novos de se utilizar o sistema de configuração do XJS. No demais não. Lembrando que tem um primeiro link aí no vídeo. E se você estiver procurando informações sobre licença do XJS, você pode entrar em contato com a B-Source. A B-Source é uma empresa que ela tem... ela revende XJS aqui no Brasil, então a gente vai ter o maior prazer de entrar em contato com você para entender para que você precisa. E também, se você precisar de uma empresa especializada com desenvolvimento de XJS, você também pode falar com a B-Source, que nós vamos ter o maior prazer de te atender também no teu projeto, entender o que você precisa, qual que é a sua necessidade, que a gente vai correr atrás. No demais, era isso daí que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado e tchau!